mais uma vez. Bom, irmãos, é um privilégio a gente estar aqui mais uma vez reunido, né, em família de Cristo, para estarmos cumprindo o nosso propósito, que é glorificar o nome do Senhor, que é adorar o nosso Deus. E entendemos que cremos que Ele se faz presente e que enquanto nós estamos aqui o adorando, o exaltando, Ele nos fortalece, né? Então eu convido os irmãos aí a estarmos recitando, né, o nosso tema. Por favor, coloquem-se de pé. Vamos falar de uma forma bem forte, para que fique bem claro para nós mesmos, para Deus, para cada irmão que está do seu lado, para que o inferno também ouça aquilo que vamos declarar agora. Então vamos lá? 1, 2, 3. Famílias fortes, igreja forte. E o Felipe agora vai estar lendo a divisa, que está em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Amém, graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como povo do Senhor para entregar ao Senhor o culto que entendemos só o Senhor merece, só o Senhor é devido, Pai. E muito obrigada, Pai, porque aqui na comunhão com os nossos irmãos, Pai, pela graça do Senhor, nós também somos alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Clamamos, Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor. Se houver alguma coisa nos nossos corações, na nossa mente, Senhor, que nos atrapalhe de oferecer ao Senhor hoje um louvor agradável ao Senhor, tire, Pai, limpa-nos, som do nosso coração, Pai, e nos torne, Senhor, agradáveis ao Senhor na meditação, naquilo que nós formos cantar, Pai, para a glória do Senhor. Pai bendito, clamamos ao Senhor que fale conosco, porque nós carecemos de ouvir a sua voz. Abençoa, Senhor, a mensageira da noite, abençoa o ministério de louvor, cada irmão que está sentado, Senhor, cada um de nós estaremos nos nossos lugares, juntos louvando ao Senhor, Pai, que o Senhor se manifeste no nosso meio, Pai, com a Tua graça, com o Seu poder, com a Sua alegria, Pai. Deus, e agora suplicamos por cada família da IBCI, que o Senhor sustente em todas as áreas, Pai, especialmente, Pai, fortalecendo espiritualmente, no conhecimento do Senhor, como aprendemos hoje. Hoje, de forma especial, Pai, clamamos que o Senhor nos sustente as nossas famílias, nas nossas finanças, entendendo que é do Senhor que vem o nosso sustento, é para o Senhor tudo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude as nossas famílias, Senhor, a administrar, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Que seja, Pai, bênção na nossa casa, mas que também transborde para abençoar a outras famílias da nossa comunidade cristã e da nossa sociedade, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também peço ao Senhor mais uma vez que permaneça com as Tuas mãos estendidas sobre a vida da família do Francisco e da Aide, que tem nos conduzido nesse mês da família, Pai, com tanto carinho, com tanto cuidado, Senhor, e excelência, entendendo que tudo que é feito é para a glória do Senhor. Sustenta essa família, Pai, eu te peço, por eles e também a família pastoral, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos do Senhor. Que em todos os momentos, Pai, entendamos que a nossa família precisa ser consagrada ao Senhor. E nos ajude para isso, Pai. Amém. Amém, igreja. Vamos louvar ao Senhor.
sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, a mesa, o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênção te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Posso ouvir a igreja? Novos sonhos esperam por ti, igreja. Novos planos, novas conquistas esperam por ti, família. Esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Pode sonhar. Seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar.
Novo de Deus, igreja. Chegou mais uma vez. O novo de Deus chegou. Aplauda o Senhor que o novo de Deus chegou. Amém. Vamos continuar louvando, entregando tudo nas mãos do nosso Deus, entregando a nossa vida, entregando as nossas famílias, os nossos filhos, né? Nossos maridos, nas mãos do nosso Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, entrega a Ele. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração, te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Quero ouvir só a igreja. Entregue a Ele. Tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória,
que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. A Deus seja dada toda a glória, toda a honra. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos fazer agora o momento do ofertório. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios 9, 7. Amém? Então, vamos lá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que nós possamos sempre estar nos alegrando na presença do Senhor. Ele está conosco o tempo todo. Ele tem cuidado de nós nos momentos alegres e nos momentos difíceis também. Então, oremos, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Pai, onde nós podemos estar em Sua presença, nos emocionar, Senhor, contigo. Se eu posso estar abençoando, Senhor, cada dízimo, cada oferta. Se eu posso estar abençoando, Senhor, cada família, Senhor. Cada família aqui presente e aquelas, Senhor, que estarão assistindo depois a esse culto, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor. Abençoa a Tua igreja, a família pastoral. Abençoa, Senhor, a ID, ao Francisco, Pai, e sua família, Pai, que estão à frente do Ministério da Família. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Tudo é para Ti, Pai. E nós estamos alegres, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor possa estar sempre, Senhor, sempre conosco, Pai. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida da minha família. Te agradeço pela vida dos irmãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. É a oração que Te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando nosso Deus, agora através dos dízimos e as ofertas. Fique de pé, igreja. Eu me rasgo por inteiro, mas faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente.
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Quem já pisou sua igreja? Quem já glória. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Que esses irmãos estejam acompanhando conosco. Sua obra vou cantar. Meu
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrantado, o seu Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Como eu gosto de dizer, a igreja está muito bonita. Inclusive, falo para os visitantes, caso esteja um pouco apertado aí atrás, temos lugares aqui na frente. E também tem os irmãos da recepção, que se precisar, pode pegar alguma cadeira lá. Criançada bonita, sem correria, vamos lá para a classe, para o Ministério Infantil. Papai e mamãe, libere seu filho. Isso, vamos com calma. Essa criançada bonita, que vão lá aprender a palavra de Deus numa linguagem apropriada para elas. Isso. Daqui a pouco teremos outras crianças, né? Porque a unção do coelho paira sobre a IBCI. Então, vindo outras crianças por aí
para encher o ministério infantil. Glória a Deus, que bom. Meus amados, os irmãos mais antigos já conhecem essa história, mas como tem visitantes, irmãos novos também, vou contar mais um pouquinho. Me converti com 17 anos, e entre 17 e 20 anos de idade, um garoto, eu lembro de uma das orações mais profundas que eu já fiz, foi numa vigília, na Igreja Batista lá do Rocha, onde eu me converti, em São Gonçalo, quando eu estava de joelho numa vigília, e eu via os casais, né, os jovens casais, os casais mais experientes. Eu lembro que nessa oração eu pedi a Deus uma namorada que viesse ser a minha esposa e que viéssemos juntos a servir a Deus na nossa vida e na nossa história. Deus foi bondoso comigo. Deus foi misericordioso comigo, porque aos 20 anos, ela com 18 na época, eu conheci a Joana, e dali... e dali, o negócio ficou sério, e a gente, graças a Deus, se Deus permitir, em fevereiro estaremos celebrando aí os 30 anos de casados. Eu louvo a Deus por isso. Eu posso ouvir um uhul? Glória a Deus? Amém, que bom. E é com muita alegria que eu apresento, né, a minha esposa, que para mim e para a igreja também dispensa apresentação, mas eu louvo a Deus pela resposta de Deus para mim, a minha oração, de ter me dado uma esposa que está comigo no ministério, está comigo na minha caminhada espiritual. Louvo ao Senhor pela minha família. Então, com alegria, conforme fiz essa apresentação, desde os 20 anos de idade, eu estou só um pouquinho a mais que isso, desde os 20 anos de idade a gente se conhece, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha família. Vamos orar a Deus e pedir a Deus que fale conosco nessa noite, aquilo que já falou o coração dela. Obrigado, Pai, eu te agradeço por este momento tão precioso para nós. Neste dia temos vivido dias maravilhosos, ó Deus, aos domingos, onde estamos celebrando a família, porque o Senhor é o criador da família, o sustentador da família, e o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado da nossa família. Obrigado pela vida da nossa igreja, dos irmãos, dos amigos, a qual o Senhor tem cuidado, Pai, das nossas famílias, nós te glorificamos por isso. E esse teu cuidado passa também por esses momentos de púlpito, a qual o Senhor fala ao nosso coração, aquilo que o Senhor já falou ao coração dos pregadores. E hoje, na terceira noite desse mês da família, coube a responsabilidade à minha esposa, a qual o Senhor já colocou algo no coração dela, e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações também, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a Joana, cuide dela nesse momento, e que as palavras proferidas dos seus lábios sejam palavras vindas do Teu trono da graça, para ministrar aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu amor. Boa noite. É um prazer estar aqui, mas não a tremedeira. Algumas pessoas esses dias estavam brincando. É tão bom ver quando as pessoas pegam o microfone com facilidade, falam sem tremer. E aí comentaram, né? Estavam brincando, falando das mulheres, Nalvinha, eu que pegamos, assim, mas hoje a gente treme, né? O dia que a gente prega, a gente treme. Eu não consigo fazer uma pregação, o meu tom é mais tom de palestra, mas eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Peço a Deus que me use nessa noite para estarmos sendo ministrados por Ele, pelo Senhor, né, através daquilo que Ele colocou no meu coração. Mais uma vez eu quero ressaltar e agradecer a vida de cada irmão e dos visitantes. E eu vi ali Cláudio e Jocildes, não sei se você viu. Cláudio e Jocildes são amigos nossos de muitos e muitos anos, né? Vi os filhos deles pequenininhos. Cláudia me ajudou a cuidar de Elisa por um tempo. Agradeço a Deus pela visita de vocês. E eu falei que quando ele viesse nós íamos comer pizza. Então, né, precisamos pagar essa pizza hoje. Estou te avisando agora, tá, amor? Então, eu sou Joana do Davi. E é muito bom falar isso, né? Eu sou Joana do Davi. Ele é meu marido. E muito bom, eu sou mãe da Elisa. Isso também é muito bom, a gente pertencer, né? Pertencer ao Senhor. Eu sou Joana do Senhor Jesus. Pertencer ao Senhor e pertencer a uma família. E nessa noite, né, com o tema do nosso congresso, Famílias Fortes, Igreja Forte,
eu queria falar um pouco sobre isso, né? Família não é só uma boa ideia. Família é ideia de Deus. Foi Deus que planejou a família, foi Deus que constituiu a primeira família. E família é projeto de Deus, e por isso que a família é tão bombardeada, né, o tempo todo. Agora, né, novos formatos de família, também uma forma de atacar aquela instituição que o Senhor fez. Mas ambos, marido e mulher, precisam estar com um objetivo único no casamento. Elisa, por favor. Marido e mulher precisam estar com um objetivo único no casamento. Um fortalecer o outro. Esse objetivo, né, é importante. Não é um destruir o outro, um falar mais alto que o outro, é um fortalecer o outro. E eu coloquei ali a imagem do jogo de frescobol, porque eu fiquei pensando nisso, assim, frescobol é o único jogo que a gente joga para que o outro jogue junto. A gente não joga para competir, né? Para manter a bola, a gente joga para que a bola fique o maior tempo possível no ar, né? Um passando redondinho para o outro. Isso, assim tem que ser o casamento, como um jogo de frescobol, né? Leve, não brincar, não gostar de estar junto, mas ter o objetivo de manter a bola no alto, um manter a bola para o outro, um sustentar a vida do outro, um fortalecer o outro. Porque quando o casamento está forte, se há alinhamento, as coisas ficam mais fáceis. Isso não significa que não vai haver problemas, vai haver. Isso não significa que os filhos serão perfeitos, terão problemas. Mas quando há um alinhamento dos dois, as coisas se tornam mais fáceis até no momento da tempestade, porque um fortalece e busca o outro. Porque, afinal de contas, família perfeita não existe, só no comercial da margarina, né? Perfeitinha não existe nenhuma. Imagina só, né? Um casal, quando se casa, um teve um jeito de ser criado, o outro teve outro jeito, se unem, né? E ali é o desafio de caminhar junto e buscar uma identidade do casal. Como isso é difícil, né? Quem já é casado aqui sabe, no início, né? Por mais que tenha namorado, esses dias eu estava conversando com minha sobrinha, que namoraram há 4 anos, casaram, e eu falei assim, e aí, como é que está sendo? Eles estão pouco tempo de casados, e ela falou assim, por mais que a gente se conhecesse, ou pensasse que se conhecesse, na hora que junta as escovinhas de dente, o negócio às vezes esquenta, né? É assim, porque precisa do ajuste, a dinâmica do casal. E às vezes, quando o casal consegue essa dinâmica, o que eles pensam? Vamos ter um filho. É uma benção. Aqui, né, como o Davi brincou, nós estamos, que a gente brinca da unção do coelho. Temos algumas grávidas, tem alguns bebezinhos, né, recém-chegados. E aí, quando vem o filho, uma nova mudança, precisa de um novo ajuste, aí vem o segundo filho, mais ajustes, o tempo todo. A nossa vida é assim de modo geral, né? Nós precisamos nos ajustar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer e precisamos sempre aprender, né, para novas fases. Quando os filhos chegam é uma maravilha, né? Quem já teve filho, aí as grávidas, né? Os grávidos, pensando nos casais grávidos, estão nessa expectativa. É uma doçura ver o bebê, né? Aquelas mãozinhas espertas, os olhinhos, né? Conhecendo o mundo. Essa fase de infância é uma fofura, né? Brincadeiras, sorrisos, palavras engraçadas. Mas filho não vem com manual. Filho não vem pronto. Bom se viesse com um manualzinho, igual quando a gente compra um aparelho novo, né? Que a gente lê o manual e funciona direitinho. Não é assim. E isso é difícil. Eu, por exemplo, eu era uma mãe perfeita. Fui uma mãe perfeita, até ter Elisa. Porque aí, quando a gente tem o filho, a gente vê que é aquilo que a gente falava assim, meu filho não vai fazer isso. De jeito nenhum, meu filho não vai espernear, não vai se jogar, não vai... Quando a gente tem filho, a gente vê que o filho esperneia, né? O filho faz um monte de coisa que a gente não queria e nós temos que dominar isso, nós temos que saber lidar com isso. Aí que eu vi que
Nada, né? Tem uma amiga minha que falava assim, eu dei aula de psicologia do desenvolvimento, eu não tinha Elisa ainda, só era casada, e depois que eu tive filho, uns anos depois ela me encontrou, ela perguntou, e aí, Joana, tudo aquilo que você ensinava sobre psicologia do desenvolvimento, o que você achou agora que você tem filho? Né? Aí a gente põe a mão assim na cabeça, porque aí é o desafio mesmo, né? A vivência é o desafio. E pensando nisso, né, sobre filhos, sobre esse desafio, porque família significa ter filhos, né, e conviver com eles, eu adaptei o tema. Eu pensei no tema pais fortes, filhos fortes. E eu queria ler com vocês Salmo 127, versículo 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Quando a gente pensa nisso, né? Flechas na mão do homem poderoso, flechas na mão do homem forte, flechas na mão do arqueiro, né? Dependendo da sua versão da Bíblia. Nós pensamos, para que a flecha vá longe, e filho, né? Nós temos filhos para lançá-los ao mundo, nós precisamos ser fortes. E quando eu falo aqui pais fortes, é pai e mãe, tá? Então, pensando nisso, né, eu fiquei lembrando de algumas coisas que eu tenho aprendido através da neurobiologia interpessoal e a importância do outro no papel regulador emocional. Né? Eu tenho uma regulação e eu preciso de uma corregulação. Então, eu tenho a minha regulação emocional e meu marido, que é a pessoa mais direta, né, que está comigo, minha filha, eles me ajudam nessa corregulação. Então, vocês já perceberam, às vezes, quando tem alguém estressado dentro de casa, como às vezes você acordou na maior paz, o outro acordou estressado, como isso desestabiliza, às vezes, o dia da família inteira? Isso é a corregulação. Né? Às vezes, o outro está desregulado, me desregula. Ou, às vezes, o outro está desregulado e eu estou tão bem regulada que eu faço, calma, respira fundo, coloca para fora e vamos caminhar. E a minha regulação ajuda a regular o outro. Né? E isso, entendendo isso, que a nossa própria regulação depende da corregulação do outro, isso significa que o futuro e a saúde mental de uma criança será muito melhor se ela tiver um adulto que possa ajudá-la nessa conexão saudável, ajudando nessa regulação de forma mais saudável. E o vínculo afetivo é fundamental para essa regulação. O vínculo afetivo é fundamental para o desenvolvimento e a saúde emocional da criança. A afetividade refere-se à forma como as crianças aprendem a lidar com as emoções. Né? Aquilo que nós proporcionamos às crianças, nós ensinamos as crianças a lidar com as emoções delas. Tudo aquilo que vem de dentro, tristeza, alegria, fome, né? Os instintos naturais, né? Básicos da vida. Às vezes tem pessoas que, com fome, ficam altamente desreguladas, né? E aí nós precisamos ajudar a regular, dando o alimento e falando, calma. Né? Mas nós ensinamos às crianças a afetividade através do carinho, através do toque. E a participação dos pais é fundamental na formação do caráter, da afetividade e da autoestima da criança. Então, demonstrar diariamente com carinhos, com beijos, com colo, com estar junto, com orar junto, com acompanhar seu filho, isso forma nela uma boa, né, uma criança, né, uma boa autoestima, um bom caráter, destacar o bom comportamento dos filhos, ressaltar mais o bom comportamento do que o mau comportamento. Isso ajuda na formação
do seu filho, levando ela a Cristo, falando para ela que Deus a ama essa criança, Deus ama o nosso filho, Deus nos ama, e ensinando isso a cada dia. Os pais são responsáveis, né, por construir um ambiente apropriado ao crescimento e amadurecimento dos filhos, de modo a permitir um futuro para gerações, um futuro melhor para outras gerações. Hoje, eu educando minha filha, hoje não ontem, né, que hoje ela já é adulta, mas desde criança, quando eu faço um esforço para dar o melhor para minha filha, o melhor de afeto, não é de coisas, o melhor de afeto, de educação, de regulação para minha filha, eu estou investindo na vida dos meus netos. Eu estou investindo nas famílias futuras, né? Nós estamos investindo na igreja, que já é, nossas crianças já são nossa igreja, mas eles vão ser famílias futuras, igreja futura também. E a criança que cresce com um apego seguro e saudável, ela terá mais chances de desenvolver relacionamentos felizes, contentes com os outros em sua vida, aprenderá a regular as emoções sobre estresse em situações difíceis, isso, o apego seguro ajuda ela nesse sentido, promove o desenvolvimento mental, linguístico e emocional, ajuda a exibir comportamentos mais confiantes, é uma pessoa mais segura, terá uma boa base nas habilidades sociais, melhor desenvolvimento social, emocional, cognitivo e motivacional, saudável, com fortes habilidades de resolução de problemas. Então, o apego seguro, isso que nós fazemos desde bebezinho, quando a mãe amamenta o filho, e amamenta olhando nos olhos do filho, coloca para dormir, cantando, ninando com carinho. Quer ver uma coisa que nos desregula? Todo mundo que é mãe e pai sabe disso, quando um bebê está com cólica, o quanto isso desregula a gente, adulto. E como aquele pai ou mãe ou uma outra pessoa que consegue lidar com isso melhor, pega o neném, bota no colo, aquece, o neném se acalma com a pessoa que está calma. Por quê? Faz a diferença? Faz, porque a calma da pessoa regula aquele bebê que está angustiado com cólica, né? Então, como é importante para quem... Todo mundo que teve filho, bebezinho, passa por cólica. A gente sabe como é que é isso na prática, né? Então, essa regulação, essa calma, ajuda, né? Sustenta. É um apego seguro para o bebê. É tão seguro que acalma até a cólica, né? Então, pensando nisso, pais fortes, filhos fortes, eu pensei em alguns pontos para estarmos falando sobre eles. O que é ser um pai forte? Volto a dizer, pai e mãe, tá? O que é ser forte para passar essa força, esse apego seguro para o seu filho? Pais fortes dão tempo de qualidade para os filhos. Esse é o primeiro ponto, são vários, que eu quero ressaltar com vocês. E todos são importantes e teriam muito mais, né? Mas, enfim, temos tempo. Tempo de qualidade. Momento de qualidade é aquele momento que você está de verdade na sua família. Está de verdade com a sua família. Hoje nós vemos, às vezes estamos juntos pensando assim, é muito fácil vermos essa imagem que eu vou relatar para vocês. A família está na sala. Vamos dizer que são 4 pessoas, né? Os pai e mãe e os filhos, 2, 3 filhos, que seja. Às vezes, o pai está no notebook, a mãe está no celular, o filho está ali na sala vendo televisão e, às vezes, a criança menor está rolando por ali sem atenção nenhuma. Uma vez ou outra, isso acontece, né? Mas essa é uma cena, infelizmente, muito comum. Estão juntos? Não, estão no mesmo ambiente. Não tem tempo de qualidade nessa cena, né? Então, estar junto é dar atenção de verdade, né? É comer uma refeição juntos, é brincar de um jogo juntos. E a família tem sofrido muito nos dias de hoje.
O que está acontecendo? Nossa vida está muito corrida. Todos nós, né, passamos por situações muito corridas. E nós vemos a realidade de hoje. Os pais estão fisicamente ausentes por conta de trabalho, ou às vezes estão dentro de casa, mas estão ausentes, psicologicamente ausentes. Não estão ali com a família, com suas mentes voltadas à carreira, empregos ou qualquer outro problema. Eles assumem uma postura extremamente passiva e displicente em relação à dinâmica da família. Os pais também estão moralmente ausentes. Com isso, as crianças sofrem uma imensa carência de ensino e de orientação de valores morais e espirituais. Então, essa ausência física, essa ausência psicológica e essa ausência moral afeta muito as crianças, né? Aquela imagem que eu coloquei ali é muito clara, né? Alguns pais poderiam até estar ali, mas é como se estivesse assim, ausente. Não faz diferença para a criança. E ser privado da atenção e do carinho dos pais deixa cicatrizes na memória emotiva, resultando em problemas na vida adulta. Eu sou psicóloga e atualmente não tenho atendido mais crianças, mas os adultos que eu atendo, né, até os idosos que eu atendo, quando a gente faz a investigação da história familiar, nós vemos que, na maioria dos casos, a não ser que seja uma situação traumática específica que tenha acontecido na vida adulta, na maioria dos casos, o problema está lá na infância, né, por falta de alguma coisa, né, por falta de privação de atenção, de carinho, enfim. Pesquisas constatam que a melhor prevenção para os problemas de saúde mental é o relacionamento saudável que a criança desfruta, que o indivíduo desfruta na infância. Então, diga a seu filho, né, pensando em qualidade de tempo, diga a seu filho que você aprecia o estar com ele, diga a seu filho que é importante, que é tão bom a presença dele do seu lado. Valorize isso. Esse tipo de afirmação propicia uma enorme sensação de segurança e autoestima. Para ajudar vocês nessa reflexão de qualidade de tempo, eu vou fazer algumas perguntas e vou pedir a vocês para responder mentalmente, tá bom? Qual foi a última vez que você, pai ou mãe, saiu com o seu filho para fazer um lanche e conversar de forma amistosa sobre seus medos, amizades e dúvidas, dilemas? Qualquer idade que ele tenha. Criança, junior, adolescente, adulto. Qual foi a última vez? No último mês, em algum momento você brincou com seu filho? Brincar de verdade. Não é fingir que está brincando, não. Brincar de verdade. Você orou com ele? Você poderia afirmar com certeza os nomes dos 3 melhores amigos do seu filho? Você tem conversado com seu filho de forma amigável e natural sobre drogas, sexo, pornografia ou violência? Você sabe que tipo de sites seu filho está visitando ou com quem está conversando nas redes sociais? Você sabe da vida do seu filho? Precisamos desenvolver intimidade e proximidade. Isso minimiza as possibilidades de surpresas desagradáveis. Ainda podem acontecer surpresas desagradáveis, mas isso minimiza a proximidade, o saber o que está acontecendo com o seu filho. Vivemos em um mundo em que a família já não consegue ser mais referência, uma influência tão marcante na vida dos filhos. Tem as redes sociais, né, a internet, tem a escola, tem a faculdade, tem o trabalho, tem tantas coisas que influenciam tanto nossos filhos, que influenciam de forma marcante
nas suas inclinações ideológicas e físicas. Quantas influências eles têm tão fortes, né, mesmo desde pequenininhos. E aqui, pensando em qualidades de tempo, eu vou dar algumas dicas para ajudar você a fortalecer esse relacionamento. Talvez você fale assim, Joana, já sei perfeitamente isso. Deve saber mesmo. Agora, você faz isso? Vamos pensar nessas dicas. Diga ao seu filho que você os ama. Joana, mas meu filho sabe que eu amo ele. Sabe, mas verbaliza isso. Isso é importante, isso fortalece. Isso fortalece a autoestima dele, isso fortalece essa sensação de pertencer a alguém, pertencer a uma família onde ele se sente amado. Brinquem juntos. E brincar juntos é brincar, volto a dizer, de verdade, né? De boneca. Mesmo você, homem, tendo uma filha menina, né? Davi aprendeu a pentear Barbie, trocar roupinha de pole, aquelas bonequinhas daquele tamanho, né? Achava chato, mas fazia, e fazia com amor. Na hora que ele ia com amor. Né? Nós, mulheres, ajudar a soltar pipa, ajudar a jogar bola, pega jogo de tabuleiro, joga junto a família, esteja junto de verdade e esteja disponível. Reserve um tempo de qualidade para conversar, para dividir, para saber da vida do seu filho. Desliga tudo, desliga a televisão, larga o celular. O celular hoje, né, é uma bênção, mas às vezes atrapalha tanto. Larga o celular e dê atenção de qualidade. Ouça e simpatize. A conexão com o outro começa com a escuta. Precisamos escutar os nossos filhos. Tente e veja as coisas da perspectiva dele, porque é muito fácil nós, como adultos, né, quando o filho vem falar, por exemplo, de uma briguinha na escola com um coleguinha, e nós falarmos assim, não liga para isso não, isso vai passar. Mas isso não é escutar o nosso filho. Né? Às vezes ele está ferido com aquilo que aconteceu e nós temos a nossa visão de adulto, a gente não chega no mundo dele para entender o mundo dele como se nós não tivéssemos sido crianças. Nós precisamos voltar, né? Criança, adolescente, enfim. Aquela espinha que dá que o adolescente fica louco por causa daquela espinha. Nós sabemos, nós passamos por aqui, sabemos que aquilo é uma bobagem, mas não, no mundo dele, no momento dele, aquilo é uma realidade, nós precisamos considerar isso. Então, ao chegar do trabalho, abrace seu filho, pergunte como foi o dia dele, né? Pergunte como foi o dia na escola, escute de verdade, demonstre interesse pelas suas atividades. No momento à mesa, desliga o celular, nem leva para a mesa, desliga a televisão, tem esse tempo de estarem juntos. Tem um momento devocional diário, onde vocês podem orar juntos, orar um pelos outros em famílias, crianças orarem pelos pais, os pais orarem pelos filhos, irmãos, um orar pelos outros, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. Demonstre isso, demonstre atenção de verdade. Vai fazer uma grande diferença na vida do seu filho. Um outro ponto que eu coloquei, que pais fortes estabelecem limites. Lembre-se, afeto, normas, né, regras e exemplo são os 3 fundamentos em que apoia a estrutura psíquica do seu filho, onde ele é apoiado de verdade. Então, trata-se de um dever dos pais de ensinar o que é certo e errado, né? Mostrar o que é importante, trazer regras. Estabelecer regras não aniquila a felicidade de ninguém. Na verdade, traz segurança. No momento que a gente diz não, né, para um filho, normalmente ele esperneia. No momento que nós recebemos um não também na nossa vida como adulto, a gente esperneia, né? A gente não se joga no chão, mas a gente esperneia, a gente reclama, né? A gente acha ruim, receber não é ruim. Mas como é importante, né, para os nossos filhos esse não, um não certo, não é um não porque não, né? Não é um não só porque é importante o filho ouvir não, aí ouve um não, uma coisa que poderia ser um sim, né? Tem que ser um não equilibrado. Então, dizer não aos filhos é importante, porque eles aprendem a lidar com as frustrações, porque o não traz uma frustração inicial, né?
Mas o não na vida, a frustração é inevitável. Nós somos adultos, nós sabemos disso. Quantas frustrações nós já passamos. Mas quando nós dizemos não para o nosso filho e ele fica frustrado, nós vamos ajudá-los a sair dessa frustração. Inicialmente vai dar um abatimento, mas ele vai saber que tem que levantar a cabeça e prosseguir. Isso é preparar os nossos filhos para a vida. Também quando dizemos não para os nossos filhos, e volto a dizer, um não equilibrado, né? Um não porque tem que ser não mesmo. Ele aprende a ouvir não das pessoas. Por quê? Nós recebemos vários nãos. Nós recebemos não de Deus, né? E eles aprendem que o não faz parte da vida. E aprendem também a lidar com limites, né? Muitas portas na vida, elas são fechadas para a gente. É um limite. Então, se a resposta for sim ou não, ela precisa dar com firmeza e em concordância do casal. Não é? Porque é muito chato quando um filho vem pedir ao pai, porque sabe que o pai vai dizer sim e não pede à mãe. Ou, às vezes, a mãe já disse não, aí ela corre para o pai, né? O filho corre para o pai, porque sabe que dali vai vir um sim, aí ela burla a situação. Então, o casal tem que estar em comunhão nisso. E é preciso saber o porquê ou não, porque muitas vezes os filhos perguntam, mas por que não? Por que eu não posso brincar na chuva? Por que eu não posso comer a sobremesa antes da refeição? Por que eu não posso ir em tal lugar? Por que eu não posso sair com fulano? E nós precisamos ser sinceros, o porquê não, né? E, às vezes, nós precisamos dizer assim, hoje deixa brincar na chuva, só hoje, né? Não é não, o tempo todo, né? Quando for não, é não, mas quando for sim, sim, e o não com clareza, e um não demonstrando amor, demonstrando cuidado, e a criança percebe isso. Então, crianças que são amadas e orientadas com sabedoria, elas resultam em adultos que formarão famílias também caracterizadas dessa forma. Então, dizendo sim ou dizendo não, vamos dizer com amor, né? Pais fortes, um outro ponto, controlam o uso da internet, né? Esse é um ponto importante a ser falado, porque hoje, cada vez mais rápido, as crianças têm acesso à internet. Esses dias nós tivemos uma palestra sobre isso. E como é fácil, né? Hoje o bebê nasce e a gente bota um celular na mão do bebê. Então, como isso é prejudicial? Porque o uso do celular antes do tempo causa atraso na fala, afeta o desenvolvimento cognitivo, causa irritabilidade, prejudica a criatividade, altera o sono, atrapalha os relacionamentos, traz insatisfação com a própria vida. Então, hoje nós vemos crianças muito pequenas sofrendo da síndrome do pensamento acelerado, né? Porque elas estão tão habituadas a ficar naquilo ali. Nós estávamos de férias, né, há pouco tempo, nós estávamos caminhando numa rua lá em Valença. Aí vimos um pai com uma criança, assim, devia ter uns 2, 3 anos, andando na rua. Ele pegou o celular, andando na rua, e deu na mão da criança para a criança ficar quietinha, andando na rua, assim, uma criança de 2, 3 anos ali no celular. Primeiro que ele só pode fazer isso que estava em Valença, né? Se fosse aqui, por onde a gente vive, nem nós adultos podemos andar com o celular na mão, quanto mais uma criança, enfim, porque a gente perde o celular. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, essa criança não está vendo o que está acontecendo no lado dela. Não está vendo quem passa do lado dela, não está vendo nada, né? E quando a gente sai, por exemplo, a gente vai num restaurante, né? Às vezes nós temos as pessoas que têm filhos pequenos. Antes, quando a gente saía, as crianças brincavam, né, tal. Aí, o que os pais fazem? Dá um celular para a criança ficar ali quietinha, sem falar, sem perturbar, sem correr, sem interagir, olhando no celular. Crianças pequenas. Quantos já viram isso? Acho que todos já viram isso. Isso é danoso para a saúde mental do seu filho. Não faça isso. Você está prejudicando o seu filho.
você está prejudicando a vida relacional do seu filho, você está prejudicando a parte cognitiva do seu filho e você está viciando o seu filho. Hoje, cada vez mais cedo, eu recebo procura de pessoas, de pais, que os filhos estão viciados em jogos, em internet, enfim. É uma doença hoje. Tá? Então, cuidado, não faça isso. Aí, pensando na idade, até os 2 anos de idade, o que os profissionais falam, e neurologistas, psiquiatras, psicólogos, é que até 2 anos de idade, seu filho não deveria ter contato com nenhum tipo de tela. Parece impossível no mundo de hoje, né? Impossível porque nós somos pais fracos. Pais fortes educam seus filhos sem o celular na mão. 1 hora só de uso de criança de 2 a 5 anos. 2 horas de crianças de 6 a 10 anos. 3 horas entre crianças de 11 a 17 anos, só 3 horas de uso. Hoje nós vivemos uma realidade diferenciada porque as nossas crianças estão precisando de celular para assistir aula, né, de computador. Quanto isso já é prejudicial, porque eles não estão se relacionando de verdade e estão na tela, né? E aí, você vai precisar diminuir mais um pouquinho esse tempo de entretenimento deles no celular, de jogos, enfim, porque eles já estão muito expostos, mesmo que seja, porque, vamos dizer, fica 4 horas lá de aula, se eles estão tendo aula direitinho. 4 horas de aula. Se eles forem ficar mais 3 horas de internet liberada para perder o dia, né? Então, cuidado com isso. Pais fortes dão exemplo de bom relacionamento. E você, pai e mãe, o que vocês estão fazendo para influenciar seus filhos e para que eles sejam influência de outras gerações através do seu relacionamento? Como está o seu casamento? Nossos filhos precisam de bons exemplos de relacionamento e isso eles devem ver primeiramente em casa. Mas como que está de verdade? Para que eles tenham esse bom exemplo, o homem precisa assumir seu papel de homem e mulher assumir o seu papel de mulher. Como você tem tratado sua esposa? Como você tem tratado o seu marido? Quando seu filho, menino, olha para você, pai, ele pode dizer, quando eu crescer, eu quero ser um marido igual meu pai é para minha mãe. Eu quero ser para minha esposa o que ele é. Quando sua filha menina olha para você, mãe, ela pode dizer, quando eu crescer, eu quero ser uma esposa igual minha mãe é. Você dá esse exemplo? Nós precisamos de homens, não de meninos, aos 40 anos de idade. Nós precisamos de homens que assumam e estejam dispostos a fazer sacrifícios por sua família e não fiquem no videogame o tempo todo ou no joguinho do celular o tempo todo. Não que não possa jogar, pode, né? Mas o equilíbrio nisso. Nós precisamos de mulheres que assumam o seu papel de mulher que cuida da sua família, que cuida do seu esposo, que cuida de seus filhos. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam pais de verdade, pais fortes, que geram com o ventre, mas geram com o joelho, sustentam os filhos com o joelho, buscando a ajuda de Deus. E aí, partindo para alguns outros pontos, existem algumas frases que nós naturalmente fomos criados ouvindo e às vezes falamos, e quanto isso prejudica a nossa vida quanto adulto. Talvez você se encaixe em algumas dessas situações, e eu fiquei lembrando, né, de algumas situações, alguns atendimentos, e vim trazendo essas frases divididas em tópicos. Pais fortes não fazem comparações. Se há algo que é destrutivo na vida de uma pessoa, é a comparação. Se tem 2 filhos, filhos não são feitos em produção em máxima,
massa. Um filho é diferente do outro, um filho tem característica diferente do outro. E quando os filhos, os irmãos são comparados, seu irmão tira nota melhor, sua irmã é mais bem comportada, isso é prejudicial. Seu amigo é melhor que você nisso, fulano é melhor. Quando a criança cresce ouvindo isso mexe com ela. Isso, às vezes, traz dificuldade de relacionamento quando a comparação é entre irmãos, porque um começa a odiar o outro, não porque eles se odeiam, mas porque essa comparação é tão nociva que traz um mal-estar. Se ele é melhor que eu, não quero nem estar com ele. A comparação semeia ódio, a comparação faz com que aquele que está sendo comparado se sinta sempre inferior, e na vida adulta ele vai se sentir inferior no trabalho, vai achar que o vizinho tem uma vida melhor, que o colega de trabalho trabalha melhor, porque ele vai se sentir sempre inferior, porque ele sempre foi comparado e se sente inferior. Outro ponto. Pais fortes cuidam do que falam para os filhos e constroem uma boa autoestima. A personalidade, o caráter e o comportamento da criança são influenciados diretamente pelo aquilo que os pais falam, pelo aquilo que eles ouvem dos pais. Então, para que se tenha uma mente equilibrada, uma criança tem que ouvir coisas boas. A autoestima da criança ela é determinada pelo valor que os pais atribuem a ela. A criança ela nasce como uma folha em branca. Então, ela vai sendo construída a partir do que nós, principalmente em casa, falamos para ela. Se nós dizemos que ela tem valor, ela vai crescer se sentindo valorosa. Se nós dizemos que ela é importante, ela vai crescer se sentindo importante. Agora, se nós dizemos, você não presta, você não serve para nada, como ele vai crescer? Como esse filho vai crescer? Se sentindo dessa forma. Então, o discurso dos pais modela os filhos. E já que você é uma pessoa que mais influencia na educação do filho, uma de suas múltiplas responsabilidades é garantir isso, que ele cresça bem. Então, assim, filhos erram, nós erramos, Filhos erram. O que você faz quando um filho erra, ou quando o filho tem um comportamento repetitivo, irritante, nós não devemos dizer para o nosso filho, você é irritante. Nós devemos dizer, esse comportamento que você faz, essa atitude que você tem, é desagradável. Essa atitude é irritante. Isso precisa ser mudado. Você está falando da atitude, você não está falando da pessoa. Então, quando nós precisamos corrigir nossos filhos, nós precisamos estar atentos a isso. Olha, você é tão legal, você é esperto, você é não sei o quê, dá aquela valorizada, porque ele tem os valores, foca nos valores, mas diz, esse comportamento é ruim, esse comportamento é desagradável, é o comportamento. Ele vai saber que ele tem valor, mas aquele comportamento precisa ser mudado. E isso fica bem claro para eles. Então, frases que talvez nós falamos, ou frases que vocês tenham crescido ouvindo. Você não presta, não vai dar para nada, você nunca terá sucesso, duvido que você seja alguém importante quando crescer. São frases destrutivas que nós não devemos falar. Pare de bancar o palhaço. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso e ele falando da dificuldade dele de ser espontâneo. E, fazendo essa investigação, ele lembrou de uma situação, quando ele era pequeno, que foi falado para ele, isso era muito repetido, para de bancar o palhaço. Porque ele era muito brincalhão, aquela criança ativa, enfim. Hoje, ele é uma pessoa totalmente travada. Então, se está fazendo palhaçada demais, nós precisamos dizer, tudo bem, você pode brincar. Você pode ser brincalhão, tá com piadinha, mas olha o momento certo. Não precisa dizer para de ser palhaço. Vamos orientar de forma correta. Está extrapolando. No momento tal, quando a gente está em tal lugar, ou quando a gente está com tal pessoa, segura um pouquinho.
É uma orientação que traz a realidade, mas não quebra a espontaneidade. Uma outra frase que adoece muito o ser humano é: se você não parar de fazer isso, vou ficar doente. Estou doente por sua culpa. Você um dia vai me matar. Isso traz uma culpa, principalmente se o adulto ficar doente mesmo. Ele vai ficar doente por qualquer situação, a criança vai carregar essa culpa. Então, não é bom. O que seus amigos vão pensar? O que fulano vai dizer? O que seu vizinho, o que o vizinho vai pensar? Também outra frase terrível, porque cresce se importando mais com os outros, né? O que vão pensar? E vai carregar isso para a vida toda, né? Se eu estou aqui, né? Eles estão ali conversando, olhou um pouquinho para mim, já está falando de mim. O que eles estão pensando de mim? Porque carrega isso, né? Por ouvir essas frases tão destrutivas. Pare de chorar à toa. Ou vou lhe dar motivo de verdade, vou te bater para você chorar com vontade. Se a criança está chorando, provavelmente algum sentimento, né? Alguma desregulação. E quando a gente fala isso, a gente não está regulando a criança. Ela pode até engolir o choro, mas regulação não tem. Então, por que você está chorando? Qual é o motivo? Uma outra frase, estou preocupada com o tempo. Os homens são todos iguais. Quantas mulheres cresceram ouvindo isso? Homem não presta, são todos iguais. Minha irmã, se você teve uma situação, né, ruim no casamento, é sua experiência, não quer dizer que sua filha vai ter tal experiência. Não adianta botar todos os homens no mesmo pacote. Tá? Para encerrar esse ponto de frases, tem uma frase que é muito comum e parece muito tranquila de se ouvir, mas que também traz uma destruição emocional. Seja sempre o melhor. Quando a gente fala, às vezes a gente quer até motivar o nosso filho, né? A fazer o melhor, né? A ser o melhor. Mas seja sempre o melhor. Isso traz um instinto de competitividade que nós já temos, naturalmente, mas aumenta muito mais. Porque quando o outro tem que ser sempre melhor, tem que sempre competir. Não é tirar uma boa nota porque quer ser estudioso, é tirar uma boa nota porque quer ser o melhor. E nós não precisamos de competição para a nossa vida, além do que naturalmente nós já temos. Então, nós precisamos de amigos, nós precisamos de aliados, nós não precisamos de competidores. Então, cuidado com isso. Passando para um outro ponto. Pais fortes conhecem que erram e pedem perdão. Isso é importante, não é? Porque chega um momento da vida dos nossos filhos que eles começam a pensar melhor e aquela fantasia de pai e mãe perfeitos cai por terra. Porque inicialmente a criança acha isso, né? Pai, super-herói, mãe, mulher maravilha. Mas chega um dia que eles encaram a realidade e veem que não é assim. Então, nós precisamos, mesmo dos filhos pequenininhos, quando nós damos uma correção errada, quando nós exageramos em alguma coisa, pedir perdão. E talvez hoje, vocês pensando sobre esses assuntos, né, que comigo, né, ouvindo isso, ouvindo essas frases, talvez vocês precisem pedir perdão e talvez vocês precisem liberar perdão. Porque muitos de nós crescemos ouvindo essas frases. Muitos de nós, né, temos nossas vidas assim meio dificultadas, né, por conta de algumas frases que nós carregamos. Indo para o final, pais fortes apresentam um Deus de amor para seus filhos. Você é responsável por apresentar Deus a seu filho. E aí, existem algumas frases que os pais falam, que também são prejudiciais nessa relação de amor com Deus. Alguns pais falam, Deus não gosta disso. Como que a criança cresce olhando para esse Deus? Como um Deus carrasco, como um Deus que reprova o tempo todo, como um Deus que só vigia aquilo que se faz de errado, como um Deus que olha para os pequenos erros o tempo todo. Uma outra frase que nós falamos, né, alguns pais falam para os seus filhos é: você está de castigo, vá para o quarto orar. Uma criança
que cresce ouvindo que ir para o quarto de castigo é ir para o quarto orar, ela não entende que oração é um momento de relacionamento com Deus, um relacionamento bom. É um momento em que nós falamos com Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos ouve, que nos acolhe, que nos aconchega. Essa criança cresce achando que oração é um castigo. Essa criança cresce achando que oração é chato. É chata, é deprimente, é punição. Então, apresentar um Deus de amor é apresentar esse Deus que perdoa, é esse Deus que cuida da gente, é esse Deus que nos acolhe, é esse Deus que nos protege, e é esse Deus que nos ama. E pais fortes se preocupam com a vida espiritual dos filhos. Na sua casa tem culto doméstico? Há leitura bíblica em família? Vocês sentam juntos à mesa e oram agradecendo pelo alimento? Conversam durante as refeições? O que você está deixando de exemplo com a sua vida espiritual para o seu filho? Seu filho vê você lendo a Bíblia? Seu filho vê você orando? Seu filho vê você tendo intimidade com Deus? Seu filho vê você agradecendo a Deus por todo o amor que Ele dispensa a você? Você está plantando o reino de Deus na vida do seu filho? Nossos filhos, mesmo os que crescem na igreja, eles precisam ter um encontro pessoal com Deus. E isso passa por nós, pais. A igreja só ajuda hoje aqui na escola dominical. Foi falado, né? A criança passa 1 hora, 2 horas na igreja, o adolescente, o junior, o adulto. O quanto eles passam lá dentro de casa com a gente, e quanto eles passam aí na escola, no mundo. Então, o que nós estamos fazendo, pais, de exemplo para os nossos filhos de relacionamento com Deus? O que importa na vida do seu filho é o sucesso? O que importa na vida do seu filho é o reino de Deus. Eu quero o sucesso da minha filha, eu quero que ela seja uma boa profissional, mas eu quero que ela seja uma serva do Senhor. O meu desejo é que ela se case com um homem que seja servo do Senhor, que ela possa caminhar para a igreja com o marido, servo do Senhor, e criar os seus filhos no caminho do Senhor. Isso é o que mais importa. O sucesso vai ser bom, o sucesso profissional vai ser bom. Vai dar a ela um conforto, a família dela um conforto. Mas o principal é servir ao Senhor. E isso passa por mim, isso passa pelo meu casamento. Na vida nós temos medo de muitas coisas. Atualmente nós temos medo de um vírus invisível, né? Mas volto a perguntar, você teme pela vida espiritual do seu filho? Você tem sido forte espiritualmente para que seu filho seja forte espiritualmente? Você tem buscado ter uma família forte para a sua igreja ser forte? Lá em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então nós precisamos fazer isso, né? Nós que temos tempo para isso, que temos filhos pequenos. E pais fortes pedem sabedoria a Deus e se fortalecem no Senhor. E aí nós podemos ler juntos a divisa, né, do nosso tema desse mês de família. Vamos ler juntos Efésios 6:10? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para que você seja um pai forte, uma mãe forte. Você precisa buscar essa sabedoria em Deus. Erramos muito. Eu errei muito com minha filha. Eu erro muito ainda, erro com meu marido. Mas pedir perdão e buscar sabedoria em Deus é um caminho para que sua família seja forte.
Então, o relacionamento entre pais e filhos tem altos e baixos, e passam por momentos difíceis. Mas nós precisamos continuar lutando, lembrando que família é a ideia de Deus. E para fechar nesse momento de oração, eu queria perguntar a você, quando você, filho, porque todos nós aqui somos filhos, você, filho, você lembra da sua infância, você lembra da sua adolescência, você lembra do que você ouviu, cresceu ouvindo, dos seus pais, do que você recebeu deles e da família. O que você tem guardado aí? Talvez você precise pedir a Deus para restaurar algumas coisas na sua vida. Talvez você precise liberar perdão para os seus pais. Talvez eles não sejam nem vivos mais, mas vocês têm algumas vozes gritando aí na sua mente: você não presta, você não vai dar em nada, você não é capaz, você é muito ruim, fulano é melhor. Você que precisa que Deus restaure uma área nesse aspecto em sua vida, se coloque diante de Deus nesse momento. Se você desejar, você pode ficar em pé. Se você desejar, não é obrigado. Falando para Deus: Deus, me cura. Deus, restaura. Deus, me ajude a perdoar. Mesmo meu pai e minha mãe que não estão mais vivos, ou um tio, ou alguém que participou da minha vida de forma tão direta. E que a voz dessa pessoa fique ecoando dentro de mim. Você, pai e mãe, talvez ao ouvir falar sobre essas coisas, muitas das coisas aqui eu tenho certeza que não são novidades nenhuma. Mas por mais que você já tenha ouvido 200 vezes, você ainda não colocou em prática. Você, pai e mãe, que deseja diante do Senhor agora falar: Deus, me ajude a tomar um posicionamento de pai forte, de mãe forte dentro de casa. Se coloque para Deus nesse momento. Talvez você precise assumir o seu papel com mais responsabilidade. Ainda é tempo de restauração. Mesmo seu filho talvez já estando até casado, vivendo lá na casa dele, a família dele, talvez você precise ir lá e pedir perdão. Me perdoa pelo que eu errei com você. Vamos estar orando? Amado Deus, nós cremos, ó Pai, conforme diz em Isaías 55:11, que a Tua palavra não volta vazia. Antes fará o que te apraz e gerará transformação na vida daquele a qual foi tocado, atingido pelo poder da Tua palavra. E, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe exatamente como cada família está aqui nessa noite e como cada um recebeu essa palavra. Talvez, ó Pai, haja uma dor que há muito tempo caminha no coração de alguém aqui, e que nessa noite o Senhor, através dessa palavra, ministrou, falou, e a partir de hoje, essa é a nossa oração, ó Deus, possa haver uma total transformação, uma cura completa em nome de Jesus. Infelizmente, ó Deus, na nossa história, como foi falado, na nossa infância, por mais que seja difícil admitirmos, alguns de nós, é verdade, algumas coisas desagradáveis aconteceram com os nossos pais, ou hoje acontecem com nós pais em relação aos nossos filhos. Mas é tempo de restauração, porque o Teu Espírito transforma, o Teu Espírito muda, transforma a vida relacional de uma família. E nós cremos no Senhor, que esta noite é uma noite de mudança, transformação, cura em nome de Jesus na vida das famílias. Em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito esteja agora entrando, trabalhando
no mais profundo da alma, e gerando uma transformação completa para a honra e glória do teu nome. Comece, ó Deus, a fazer algo conforme a tua vontade, para que sejamos, ó Deus, uma família, sejamos famílias fortes, saudáveis, abençoadas, direcionadas pelo teu Espírito, pelo teu poderoso e santo Espírito, ó Deus, que sustenta, abençoa e transforma as nossas famílias. Nós queremos ter uma família no teu altar, ó Deus, mas sabemos que somos imperfeitos. Reconhecemos que como pais, pai, mãe, nós falhamos na educação dos nossos filhos em alguns momentos. Mas buscamos em Ti, ó Deus, a direção, o aperfeiçoamento, o crescimento, para que nós possamos ser pais exemplares, ó Deus, testemunhando verdadeiramente do Teu amor, porque é o Teu amor que faz a diferença na vida de uma família. Sabemos também que tem histórias, ó Deus, aqui, as nossas histórias, que são histórias difíceis, que viemos de uma educação difícil, uma criação difícil, e muitos de nós até longe, ó Pai, dos ensinamentos bíblicos, e alguns até dentro da igreja, mas que houve ensinamentos que não condiziam com a Tua palavra. Pai, mas em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, enquanto houver vida, enquanto estivermos vivos, o Senhor é o Deus que muda a história. O Senhor é o Deus que transforma, que traz vida nova, traz cura completa, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, e nós cremos nisso, em nome de Jesus. Que esta palavra tenha encontrado solo fértil no coração daqueles irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles amigos que estão aqui no templo, e aqueles que irão ver, ó Pai, este culto, essa celebração em algum momento na internet. Em nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós e faça de nós famílias fortes, para que tenhamos uma igreja forte. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Peço aos irmãos fiquem de pé. Vamos estar cantando cânticos ao nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz.
teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Igreja.